Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces e bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23. O tema desta noite é: minha casa é o lugar de amor e de perdão. Então, esse é o tema da nossa noite de hoje. Minha família é um local de amor e também local de perdão. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23, eu estou lendo. Se enquanto levas tua oferenda diante do altar e te recordas de que teu irmão tem queixa contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois então volta para levar a tua oferenda. É só isso, então eu vou ler de novo. Se enquanto levas tua oferenda diante do altar e te recordas de que teu irmão tem queixa algo contra ti, deixa a tua oferenda diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois volta para então deixar a tua oferenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu não quero ser repetitivo nesta noite, mas eu preciso aqui retomar algumas coisas com você, para que a gente possa, assim, iniciarmos essa nossa pregação. Seria redundante eu dizer para você que a sua casa é um local de amor. Como nós já dissemos, o Moisés disse ontem, eu disse nas outras noites passadas, o Moisés também trouxe. É na nossa casa onde a gente deve aprender os princípios básicos, como educação, bons modos, higiene, e é dentro da nossa família também onde a gente aprende a amar e onde a gente aprende a ser amado. Tanto que o catecismo da Igreja Católica vai chamar a família de igreja doméstica e vai dizer que é dentro da família que a gente aprende a oração, é dentro da família que a gente aprende a adorar a Deus, e é dentro da família também que a gente aprende a amar e a viver como irmãos. Então, logo eu entendo que dentro da nossa casa precisa ser um ninho de amor. Ah, Eduardo, mas você fala isso porque você não sabe como é aqui em casa. Meu irmão, minha irmã, se na sua casa não está sendo um ninho de amor, algo precisa ser revisto, porque é assim que deveria ser. Prova disso também, o Papa Francisco, no seu documento Amoris Laetitia, que vai tratar sobre família, ou Amoris Laetitia, como você quiser pronunciar, vai dizer que o amor dentro de casa, ele tem que ser tão grande, tão grande, tão grande, que um membro da família tem que ter ciúme do amor que existe entre o outro. Veja que lindo. Nesse documento, o Papa Francisco diz que o amor entre o casal tem que ser tão grande, e os filhos têm que olhar para o casal e ver a mãe deitada no colo do pai, o pai fazendo carinho no cabelo da mãe, a ponto da criança sentir ciúmes, de tamanho é o amor que envolve os dois. E assim, automaticamente, os pais com os filhos. Então, a nossa casa precisa ser um ninho de amor. É dentro da nossa casa que a gente aprende a ser carinhoso. Eu tenho meu filho Benjamin de 5 aninhos. Eu me lembro que quando ele nasceu, logo depois, ali com 1 aninho e meio, 2 anos, e criança tem muito essa mania. E eu sou muito meloso, eu gosto de dar beijo. Então eu pegava ele com 1 ano e meio, 2 aninhos, e eu beijava o rosto dele. E quando eu beijava, ele limpava e falava, credo, papai, credo.
E conforme ele falava credo, eu falava, você vai limpar? Ele, vou limpar, com aquela carinha de criança. E eu beijava, ele limpava. Eu falava, então vem cá. Aí eu pegava ele assim, juntava ele pelos bracinhos e ficava... beijava o rosto dele inteirinho. Falava, limpa agora, menino, limpa agora. Ele, para papai, para papai, para papai. Mas foi assim que passou o tempo. Hoje ele tem 5 aninhos. E ele é hiper carinhoso, ele quer beijar toda hora, ele quer abraçar toda hora, ele quer dizer que ama toda hora. Eu chego, ele dá beijo, eu saio, ele quer dar beijo, eu estou sentado trabalhando, ele quer dar beijo, porque ele aprendeu a amar dentro de casa. Então é dentro da nossa casa que os nossos filhos precisam aprender a ser carinhosos. Então se falta amor hoje no mundo, não é obrigação do governo, não é obrigação de políticos, não é obrigação da polícia, não é obrigação de ninguém, é obrigação das famílias fazerem do mundo um mundo mais amoroso e mais gentil. Porque é dentro de casa que a gente aprende, eu deveria aprender a gentileza. Então, bata no seu peito e diga, a minha casa precisa ser um ninho de amor. E se tem alguém aí com você, se o maridão, a maridona, o filho ou a filha está do seu lado, olha para essa criatura que está sentada do seu lado e diga, a nossa casa precisa ser um ninho de amor. Vamos avançar. Entenda, Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a família é igreja doméstica. Papa João Paulo II, saudoso Santo João Paulo II, chama a família de santuário da vida. Volto a dizer, não quero ser repetitivo, nós já tratamos disso em outras noites. Então, se é igreja doméstica e se é santuário, santuário e igreja têm algo em comum, que é a mesma coisa que tem nas capelas. Qual é o centro da igreja? Você poderia me dizer, é o sacrário. Ok, mas tem capelas que não têm sacrário. Então, logo, o ponto ápice, o centro da capela, que é o mesmo local que é o centro do nosso culto, é o altar. Então, logo eu entendo que se a igreja diz que a nossa casa é igreja doméstica, se a nossa casa é santuário, dentro da minha e da sua casa existe um altar de adoração. E foi lindo porque foi o que o Moisés veio trazendo na oração inicial. Estabeleça um altar, adore o Senhor no seu altar. Estabeleça um altar de adoração. Os anjos estão adorando na sua casa o altar de adoração. Então entenda, se a nossa família é comparada à igreja, existe um altar. Não é o tema da noite, mas quais são os altares que a gente levanta dentro da nossa casa? A mesa de refeição é um altar, ou deveria ser, porque é lá onde a gente senta para fazer as nossas refeições. Só senta dentro da nossa casa, nossa mesa, quem é íntimo, quem é próximo, automaticamente a nossa família. É ali que a gente deveria sentar em família. Por isso que a gente pega tanto no pé esse negócio de filho comer com um prato na frente da televisão. Por isso que a gente pega no pé quando a gente fala cada um come no horário que quer. Por isso que a família precisa ter a mesa de refeição de volta, porque é um altar sagrado, porque é ali que a gente conversa, é ali que a gente conta como foi o nosso dia, é ali que a gente partilha o pão em comum. Segundo altar é o leito nupcial do casal, é sagrado, é sagrado. Entendido até aqui? Então veja, a tua família precisa ser um ninho de amor. E a sua família é uma igreja. E se é igreja, ela tem um altar. Dito isto, nós precisamos aqui nesta noite entender o valor e a importância do altar. Porque é diante do altar que a gente vai para oferecer as nossas ofertas. É diante do altar que a gente vai oferecer as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas lágrimas. É ou não é? Qual é o momento onde você mais reza? Às vezes dentro da sua casa. Porque é aí que você chora, é aí que você vive, é aí que você convive. Dentro da pandemia, nós fomos obrigados, me entenda, a aprender a fazer da nossa casa também uma igreja. Então foi aí que a gente aprendeu a rezar, foi aí que a gente aprendeu a adorar a Deus, foi aí que a gente passou a assistir retiros, foi dentro da nossa casa que nós passamos a ter comunhão com Deus. Automaticamente existe um altar pré-estabelecido dentro da sua casa. E é aí então que a gente vai para oferecer as nossas orações. Porém aqui existe
um problema. Se quando fores diante do altar, para ir oferecer as suas orações, a sua novena, as suas lágrimas, as suas lutas, as suas dores, mas lembrar que alguém tem algo contra ti para tudo. Deixa diante do altar, vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, para que a sua oferta seja aceita diante do altar. Ou seja, o altar, ele é sagrado. Então, automaticamente, eu entendo que ele não pode receber nada que venha de um coração magoado, que venha de um coração ressentido, que venha de um coração que não libera perdão. O altar, ele é tão importante, que nós vamos ouvir falar dele 3.750 anos antes de Jesus Cristo. O altar foi estabelecido por Deus em Gênesis. Quando o Deus fez o homem, lá em Gênesis, Deus conversava com o homem face a face. Deus passeava todo dia à tarde no jardim do Éden. E a partir da desobediência de Adão e Eva, Deus então estabeleceu um véu, que é por isso que a igreja fala o véu que nos separava, e por isso que na morte de Jesus Cristo, na sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, a Bíblia nos relata que o véu do templo foi rasgado. Porque, ou seja, Deus falou, agora para comunicar comigo, precisa entrar dentro do véu. E o que tinha dentro do véu? Um altar. Ou seja, para se comunicar com Deus, agora é somente via altar. Tanto que a gente vai caminhando. Eu quero ver se meu tempo vai dar, mas não vai dar. A gente vai vendo, Abel fez a sua oferta diante de um altar. Abraão fez o quê? Levantou um altar para oferecer o seu sacrifício, Isaque. Araão, 1.200 anos antes de Cristo, com Moisés, ele levanta lá o templo, coloca a arca da aliança diante do altar, e ali faz uma oferenda. Elias, com os profetas de Baal, Elias levantou um altar. Depois do tempo da Babilônia, esse altar é destruído. Davi tenta reconstruir o templo. E Deus fala, eu não aceito o altar porque nas suas mãos tem sangue. Salomão consegue levantar o altar. E aí a gente vai caminhando. No altar foi onde Jesus fez a Santa Ceia. E na Santa Ceia, até então antes, onde era oferecido sangue de animais, Jesus ali na Santa Ceia, ele fala, isto é o meu sangue. Então, diante de um altar, ele diz, esta é a nova aliança. Porque aquilo que até então os sangues de animais faziam, agora já não é mais sangue de animal, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E então, o sacrifício de Jesus diante de um altar reconecta o homem com Deus. Mas a história não para aí. Se a gente for pegar Paulo, as cartas de Paulo aos Coríntios, Romanos, Efésios, Gálatas, todas essas cartas vão ter referências a altares de adoração. João, ele vai citar 12 vezes, quando João está preso na ilha de Pátimos, 12 vezes nas suas cartas ele vai citar o valor do altar. E agora, em Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus volta e dá o ensinamento sobre o altar. Se você for ofertar algo no altar e lembrares que alguém tem algo contra ti, para tudo. Vai, reconcilia com teu irmão, para que então a sua oferta seja aceita. Então entenda, nenhuma oração, nenhum pedido de vitória, nenhum pedido de restauração de casamento, nenhum pedido de libertação de vícios, nenhum pedido de cura vai ser aceito em Deus de um coração magoado e de um coração que não libera perdão. Imagina, se enquanto levares, lembrar que o seu irmão tem algo contra ti. Se nós estamos falando de irmão, nós estamos falando de alguém de fora. Ok, próximo. Imagina agora dentro da sua casa.
Imagina o seu esposo, a sua esposa, pessoas que convivem com você. Se você não conseguir liberar o perdão para quem convive com você, me desculpa, mas a sua casa não irá ser beneficiada das graças de Deus. Isso não é eu, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Nenhuma lágrima, nenhum dízimo, nenhuma oferta não poderá ser aceito diante do altar do Senhor. O Senhor não escuta gente magoada, gente ressentida, gente com o coração endurecido. Ah, Eduardo, mas não foi eu. Nós vamos tratar sobre isso. O que eu quero que você entenda nesta noite é: a sua casa é um local de perdão. Por quê? Já falei e volto a dizer, porque é dentro de casa onde a gente mais magoa e mais fere as pessoas e é mais ferido. Porque é dentro de casa que a gente pega tudo aquilo do trabalho, a pressão do emprego, a pressão das contas, a pressão de tudo, e a gente chega em casa e desconta. Então é dentro de casa que a gente é mais ingrato. É dentro de casa que a gente fala mais sem pensar. Então por isso que a nossa casa tem que ser o berço do perdão primário. Porque é aí também que os nossos filhos vão aprender a pedir perdão. E é aí que eles vão aprender também a perdoar. Então a sua casa é uma providência, é um local de perdão. Que você precisa perdoar, você já sabe. Ou já deveria saber. O que eu entendo como perdão? Você está aqui rezando. Senhor, me escuta. Senhor, eu preciso da bênção. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso da sua intervenção. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, salva meus filhos. Senhor, me dá um novo emprego. Senhor, ajuda eu a trocar de casa. Senhor, ajuda eu a trocar de carro. E eu imagino assim, o Senhor, você gritando daqui para baixo, de baixo para cima. E Deus de cima para baixo dizendo: ei, eu quero te abençoar. Ei, eu quero te dar a restauração do seu casamento. Ei, eu quero te dar a vitória. Ei, eu quero te dar o milagre. Mas entre eu e você existe um véu. Que este véu, nesta noite, eu estou chamando de falta de perdão. Então, se você não rasgar esse véu, não tem como a graça chegar até você. Por isso, rasga logo esse véu, perdoa, pede perdão e então receba a bênção, vitória, milagre, abundância na sua vida. É isso. O véu não existe mais porque Jesus o rasgou, mas eu e você insistimos em colocá-lo quando a gente fecha o nosso coração e fala: eu não perdoo porque não foi eu que errei. Primeiro motivo pelo qual você precisa perdoar. A falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Foi o que eu acabei de falar. Está bloqueando. A graça não passa. A graça não chega. Ou se chega, ela chega em conta-gotas. Está me entendendo? Aquilo que era para ser uma chuva de graça, ela vai chegando em conta-gotas. Então a falta de perdão, ela bloqueia trocas na vida pessoal. Não bloqueia só a graça espiritual, mas ela bloqueia a sua vida também física. Então, quando você não perdoa, bloqueia de você conseguir um novo emprego, de você passar no concurso, de você passar no vestibular, de você conseguir trocar a casa, de você conseguir trocar o carro. Quantas vezes a gente fala: tudo dá errado na minha vida, nada dá certo. Mas você não perdoa, criatura. Você não libera perdão. Você senta em cima e fala: eu não vou perdoar mesmo. Ou às vezes a gente até fala isso: eu nunca vou perdoar fulano. Entenda, quando você não perdoa, quando você tem uma atitude dessa, eu não vou perdoar mesmo, é você tomar veneno e querer que o outro morra. Seja inteligente. A falta de perdão o liberar o perdão é para que você seja o principal beneficiado. Porque quando você rasga o véu, a graça então chega, o milagre então chega, a providência de Deus então chega, porque você rasgou o véu. Então, quando você não perdoa, você está tomando veneno e querendo que o outro morra. Então, seja inteligente. Segundo motivo pela qual você precisa perdoar. Falta de perdão gera doenças físicas. Sim, sim. Pela ciência,
é comprovado que de 30% a 40% dos casos de câncer são por mágoas, ressentimentos e falta de perdão, que é o que a gente chama de doenças psicossomáticas. São doenças que começam na mente, passa para a alma e cai refletindo no coração. E aí gera tumores, gera dores, bursite, tendinites, úlceras, gastrites. Lógico, eu estou fazendo e falando para gente inteligente. Eu não estou dizendo que todas essas doenças, ou todo mundo que tem essas doenças, é porque é falta de perdão. Não é isso. Mas eu estou falando que muitas pessoas que trazem esses diagnósticos de doenças, a raiz é falta de perdão, mágoa, rancor no coração. Doenças que não aparecem em exames. Dói aqui, dói ali. Faço exames e nada aparece, nada descobre. Pode ser uma falta de perdão. Então, a falta de perdão, primeira coisa, ela bloqueia a graça de Deus. Segunda coisa, a falta de perdão, ela gera em nós doenças físicas. Terceiro motivo pela qual você precisa perdoar. A falta de perdão gera em nós doenças emocionais. Insensibilidade. Pessoas insensíveis. Pessoas com complexo de inferioridade. Pessoas que são duras, amargas. Pessoas que se tornaram, uma palavra sendo tão usada hoje, né? Então, se falar tanto, tem a empatia, então a pessoa vira antipática. Pessoas que começam a sentir o sentimento de sou mal amada, não sou feliz. Depressão, síndrome do pânico, medo de gente, medo do escuro, medo de tudo, fobias. Volto a dizer, não estou dizendo que todo mundo que tem essa doença é falta de perdão, mas muitos casos desses, sim. Por que isso? Nós já atendemos e atendemos pessoas pelo Brasil com esses quadros. Eu atendi uma moça em Goiânia, uma vez, que eu fui pregar lá, e ela era muito inteligente. Muito inteligente. Ela chegou em mim e falou assim, Eduardo, eu preciso conversar com você. Eu fiz faculdade de Direito, passei em primeiro lugar em todas as provas, recebi honra ao mérito na faculdade como melhor aluna de Direito, mas eu já tentei a prova de OAB 6 vezes e eu não consigo passar. Será que Deus quer que eu faça uma outra faculdade? O que você tem para me falar? Olha a pergunta que ela me fez. Eu falei, vamos rezar, vamos conversando. E a gente foi rezando, pedindo um direcionamento para o futuro profissional da vida dessa moça. Enquanto a gente rezava, Deus colocou no meu coração a mãe. E aí eu parei a oração e falei, escuta, como é que é o seu relacionamento com a sua mãe? E ela me contou algumas coisas do relacionamento da mãe dela, com ela, e ela falou, e eu não consigo perdoar a minha mãe. Eu falei, então está aí. Se você não perdoar a sua mãe, você jamais irá conseguir passar na prova de OAB. E aí a gente rezou, ela chorou. Passado uns 4, 5 meses, essa mesma moça me manda uma mensagem falando, Eduardo, eu quero te agradecer. Eu falei, por quê? Ela falou, você lembra de mim? Ela contou o caso, eu falei, sim. Ela falou, então, eu perdoei a minha mãe, pedi perdão. A gente chorou muito, foi lindo. Nós estamos hiper bem. E eu passei em primeiro lugar na prova da OAB de Goiânia. Eu falei, louvado seja Deus. Uma falta de perdão bloqueia a graça de Deus. Primeiro motivo pela qual você precisa perdoar, bloqueia a graça de Deus. Segundo motivo, gera doenças físicas. Terceiro motivo, gera doenças emocionais. Quarto motivo pela qual você precisa perdoar. A falta de perdão impede a salvação da pessoa. Isso mesmo. Quantas pessoas, às vezes, a pessoa já está... como eu vou entender as palavras para que eu me faça entender? A pessoa já está no leito de hospital há muito tempo.
A pessoa já está no quadro quase que vegetativo, mas essa pessoa não consegue descansar. E aí, muitas vezes, pelo Brasil, a pessoa fala, você pode ir lá rezar? Ou vem nome das pessoas para a gente rezar. E quando a gente para rezar, a gente vê que o que está impedindo aquela pessoa de realmente descansar é falta de perdão. E a gente manda a família se reunir diante do leito daquela pessoa e pronunciar o nome, dizer me perdoa, eu te perdoo, e etc. E a libertação acontecer quase que instantaneamente. Quase que no mesmo dia, ou sequer no outro, a pessoa realmente ela descansa no colo de Deus. A falta de perdão segura e impede a salvação da pessoa. Tenho recebido alguns casos desses pelo meu Instagram, onde as pessoas têm me relatado alguns casos de pessoas que estão em quadros de doenças avançados. E o que faz? E uma das primeiras orientações que eu digo é essa. Primeiro, reúna a sua família, resolva o que tem que resolver, peça perdão, diga que perdoa. Mas, Eduardo, mas a pessoa está na UTI e ela não me escuta. Mas ela vai te escutar pela graça de Deus. Então você pode, se você não vai conseguir entrar na UTI, mas você mais próximo, você conseguir chegar dessa pessoa, você vai falar, eu te perdoo e me perdoa. E já teve casos lindos de testemunho que a gente recebeu, que a pessoa estando em coma na UTI há mais de 3 meses, quando aconteceu esse pedido de perdão, a lágrima escorrer. Porque a pessoa está sentindo que ela foi perdoada e que ela está perdoando. Então, é belíssimo a libertação que acontece nesses casos. A falta de perdão impede a salvação da pessoa. Quinto motivo pela qual você precisa perdoar. A falta de perdão é um pecado grave. Isso mesmo. Falta de perdão é um pecado grave. O resumo dos 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se amar o próximo, se eu preciso amar a Deus como eu amo o próximo e a mim mesmo, então automaticamente se eu amo, eu não posso ter rancor, eu não posso ter mágoa. O contrário do amor é ódio, o contrário do bem-estar é o mal-estar, o contrário da mágoa é eu estar feliz. Então se eu não amo, eu odeio. Se eu odeio, eu estou em pecado grave, porque eu estou infringindo os 10 mandamentos da lei de Deus. E se eu estou em pecado grave, eu não posso comungar, porque se eu comungar, eu estou cometendo sacrilégio. Uau! Isso é sério. Ou seja, quando a gente está com o coração magoado, com falta de perdão, eu não deveria nem entrar na fila da comunhão. Eu deveria fazer uma comunhão espiritual. Por quê? O que é comunhão? Comunhão significa comum união. Então não tem como fazer união do santo, do sangue, do corpo de Jesus Cristo com ódio, com mágoa, com sentimento. Porque ele mesmo diz, Deus é amor. Em tudo ele é amor. Então não tem como o amor fazer união com ódio, com mágoa, com falta de perdão. Então, a falta de perdão é um pecado grave. Sexto motivo pela qual você precisa perdoar. A falta de perdão tira a harmonia. Gente, isso é visível. Isso é visível. Isso é visível. Quantas vezes dentro da nossa casa, quando tem alguma rusga, algo que não está legal, às vezes o marido meio que enroscou com a esposa enroscou com o maridão. Não fica um clima inteiro? Os filhos ficam alvoroçados, os filhos ficam irritados. Se tem cachorro, parece que até o cachorro fica mais irritado dentro de casa, late mais. É ou não é assim? A falta de perdão, ela tira o equilíbrio das coisas. A falta de perdão tira a harmonia, tira a leveza. Parece que a gente fica mais pesado. Não é isso? Quando você discute com alguém, quando você bate boca com alguém, você parece que as coisas ficam amarradas, fica pesada. E enquanto você não resolve, parece que as coisas não vai, a coisa não flui. É assim na nossa casa, é assim na nossa família, é assim no nosso local de trabalho. Porém, é mais fácil a gente perdoar quem está no trabalho do que perdoar quem está dentro de casa. Ah, porque lá eu preciso do trabalho. Então lá eu não posso ficar de cara feia muito tempo. Mas dentro de casa você pode, criatura. Se a sua casa é a bênção do amor, é o local do amor. Se a sua família é uma bênção.
Então, o primeiro lugar que você precisa começar a perdoar é dentro da sua casa. Onde não tem perdão, tira a harmonia, não tem paz, não tem leveza, não tem sorriso. Um casal que não se conversa, não tem como ter harmonia dentro de casa com filhos. Não tem como ter bênção e prosperidade financeira. Como é que pode um casal dormir um virado com a bunda para o outro? Casal não deve dormir uma noite sem conversar, sem dar boa noite. Não importa o que aconteceu durante o dia. Quando sentar para dormir, se tiver algo, meu amor, me perdoa. Minha linda, minha princesa, meu tesouro, perdão. Se eu te fiz algo, me perdoa. E se você fez, eu também te perdoo. Só assim haverá harmonia entre o casal. Não tem como, me desculpa. Mas às vezes o casal fica brigado o dia inteiro e à noite quer namorar. Sem ao menos ter pedido desculpa, sem ter pedido perdão. A falta de perdão tira a harmonia. A pessoa fica pessimista. Ela não consegue te olhar nos olhos. Perdoou. Entendido? Então, por que você precisa perdoar? Primeiro, o perdão bloqueia a graça de Deus. Segundo, a falta de perdão gera doenças físicas. A falta de perdão gera doenças emocionais. A falta de perdão impede a salvação da pessoa. A falta de perdão é um pecado grave. E a falta de perdão tira a harmonia de dentro de casa. Então, são 6 motivos aqui. Tenho outros, mas eu preciso avançar em outras coisas que eu quero abordar com você nesta noite. 6 motivos pela qual você precisa perdoar. Então, eu acho que você já entendeu que se você não perdoar, não há bênção na sua casa. Se tem alguém perto de você, fala para essa pessoa, nós vamos precisar perdoar. Se você está aí no chat, coloca aí, é preciso perdoar. A minha família é um local de perdão. Algumas dúvidas que surgem em relação ao perdão. Ah, Eduardo, eu já perdoei, mas eu não consigo esquecer o que a pessoa me fez. Perdoar não é amnésia. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Presta atenção nisso. Perdoei. Já, irmão, eu te perdoo, você me perdoa, tal. Mas se eu ainda lembro daquele fato e ainda me dói, significa que o perdão não foi sincero. Eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Perdoar não é amnésia. Eu vou lembrar do fato, mas aquilo não vai mais incomodar a minha vida. Perdoar é lembrar sem sentir dor, mas não é amnésia. Então a cena não sai da sua cabeça, a situação às vezes não vai sair da sua cabeça, mas você liberou o perdão. Então você está em paz com aquilo. Não te incomoda mais, não dói mais, vida que segue. Outra coisa. Perdoar é decisão. É isso mesmo. Você decide. Eu quero perdoar e ponto final. Tem gente que fala, não, eu estou rezando. Quando Deus colocar no meu coração que eu preciso perdoar, então eu perdoo. Criatura, ele já falou no alto da cruz, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava sendo crucificado e ele perdoou os soldados, perdoou o ladrão que estava do lado, prometeu o céu para o ladrão no mesmo instante. Então ele já deu a receita. Então não tem você que esperar que São Miguel Arcanjo apareça na sala da sua casa com um pergaminho dourado dizendo, doravante é chegado o momento em que você precisa liberar o perdão. Ou você está muito doido, ou eu não sei que oração que você fez. Perdoar é decisão. Eu decido hoje perdoar. É uma atitude. E ponto final. Outra coisa. Perdoar é 70 vezes 7. Não é 490, mas é infinito. O 7 na Bíblia significa perfeição, absoluto, totalidade, potencialidade. Então, 70 vezes 7 é infinitamente. Principalmente dentro de um casamento e dentro da família. É isso. É ou não é? Você fala com o filho hoje. Filho, não bate a porta. Amanhã cedo o que acontece? A criatura está batendo a porta. Você fala para o maridão, não deixa a toalha molhada em cima da cama.
O queridão sai do banheiro e deixa a toalha molhada onde? Em cima da cama. Então é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia nós precisamos exercer o perdão, porque é aquele que é maior do que nós já nos perdoou. Então, quanto a mim e quanto a você, cabe exercermos o perdão, porque a nossa família é um local de perdão. Outra coisa, perdoar não é justificativa. Então o perdão, ele não quer saber quem errou. O perdão não quer explicação. Ele simplesmente quer resolver o problema. Então não é aquela coisa assim, eu vou perdoar o marido. Mulheres principalmente, presta atenção agora. O maridão chegou, você está com aquela cara de bico, porque mulher é assim, mulher não fala, mulher fica de tromba. E é isso mesmo. Ela não fala, o marido chegou do trabalho, 6 horas da tarde, trabalhou o dia inteiro, a mulher está como? Com a tromba desse tamanho, uma cara feia, e o marido fala, o que eu fiz? Aí, a mulher, depois de muito marido insistir, porque ela fala, nada não quero falar, deixa pra lá. Tá, você quer deixar pra lá, então porque você está com a cara feia, criatura. E o marido tenta de novo, o que eu fiz? E ela, você não sabe? Você não tem certeza que você não sabe? Criatura, fala! E não fala. E aí, quando a mulher resolve conversar, ela vai puxar coisas de 20 anos atrás e começa a atacar na cara. Porque quando nós estávamos namorando, hoje tem 40 e 10 anos os dois, já tem filho casado com neto, mas ela vai lembrar de quando eles namoravam. Quando a gente namorava, você chegou com a bicicleta com pneu furado e me levou para chupar um sorvete de morango, mas eu queria de chocolate. Criatura, perdoar, eu estou dando um exemplo, lógico, esdrúxulo aqui. Mas muitas vezes a gente quer ficar justificando o perdão. O perdão não quer justificativa. Ele não quer saber quem errou. Ele não quer saber quem está certo, quem está errado. Ele quer resolver o problema e ponto final. Então o perdão é assim, meu amor, não importa se você estava certo ou se eu estava certo. Eu acho que nós dois erramos. Você porque falou, eu porque retruquei. Então assim, em nome de Jesus eu te peço perdão por tudo aquilo que eu fiz para você. E em nome de Jesus eu também te perdoo. Ponto final. É isso. É simples. É simples. E a mesma coisa com quem está de fora. Mas ele me ofendeu. Volto a dizer, o perdão é para você, não é para ele. É muito mais para você. Porque se você não perdoar o cunhado, a cunhada, a sogra, o vizinho, o parente, o amigo de trabalho, o servo do grupo de oração, você não vai receber a graça. Então o perdão é para você mesmo, não é para o outro. Seja inteligente, criatura. Seja inteligente. Então não vai querer justificar. Tem gente que vai pedir o perdão e briga de novo. Piora. Então, se você precisa pedir perdão para alguém, peça. Liga. Meu irmão, eu não quero discutir. Meu irmão, eu não quero conversar. Eu só escutei numa pregação lá de Minas Gerais, através de uma live, que diz que eu preciso perdoar. Então, assim, não importa quem errou, tá bom? Mas em nome de Jesus Cristo, eu te peço perdão. Se eu te ofendi, se eu falei alguma coisa. E em nome de Jesus, eu te perdoo. Pronto, caso encerrado. É isso, sem justificativa. Outra situação. O perdão não impõe condições. Eu te perdoo, viu, maridão? Mas você vai ficar 1 semana dormindo no sofá da sala. Para você aprender como é que faz. Porque não é assim, não. O perdão não impõe condições. Perdoou, zerou, 0-0. É vida que segue. Até porque se você ficar olhando para trás, você vai virar estátua de sal. Olha para frente. Perdoa e recomeça. Perdoa e recomeça. Perdoa e recomeça. Eduardo, mas todo dia? Todo dia. Toda hora. Tem gente que eu tenho que pedir perdão no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta. Eu não sei, peça. Mas perdoa e recomeça. Perdão e é para frente. Perdão e é para frente. Não é para trás. Então o perdão não impõe condições. Outra coisa. Perdão e desculpa são diferentes. Me desculpa, viu? Não, perdão é perdão. Desculpa você pede quando você quebra um copo. Quebrei o copo, desculpa. Por quê? Porque não te ofendeu, não te magoou, não te feriu, é algo externo.
Agora, se eu te magoei, se eu te ofendi, se eu disse palavras duras para você, se eu te magoei, é perdão, não é desculpa. Desculpa a gente pede para coisas externas. Para coisas, para pessoas, é perdão. Então, se eu te ofendi, se eu te machuquei, então eu peço perdão. Porque só através do perdão dado e o perdão concedido é que a ferida se cicatriza e sara. Olha que lindo. Quando você dá o perdão, que você perdoa e que você é perdoado, é então que a ferida se cicatriza e fecha. Outra coisa. Deixa eu ver o que mais para eu poder correr, porque meu tempo já acabou. O perdão é a maior regra que existe na Bíblia. É a maior regra que existe na Bíblia. É na oração do Pai Nosso. Pai, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Olha o que eu estou rezando. Senhor, o Senhor só me perdoa se eu perdoar o meu irmão. Então, se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor também não precisa me perdoar. Uau! Então, isso é muito sério. Perdoar é a maior regra que existe na Bíblia e na igreja. Perdão é recompensa imediata. É lindo. Quando você perdoa, a paz volta a reinar. Quando você perdoa, o bem-estar volta a funcionar. Quando você perdoa o maridão, o ambiente dentro de casa fica melhor. As crianças se acalmam. Eu já fui rezar em casas de família, onde as crianças não dormiam há mais de 10, 15 dias. Aleluia, alguém está falando comigo. Tem vozes do celular saindo. Não é possível me ajudar. Até o celular está querendo te ajudar. A sua situação está tão pesada que até o celular respondeu, não é possível te ajudar. Olha que ponto nós estamos chegando. Então fala para quem está do lado, se você não perdoar, nem o celular vai te ajudar. Eu não sei se saiu aí no áudio, mas aqui saiu. Olha só, se você não perdoar, nem o Google vai conseguir te ajudar. Olha que ponto nós estamos chegando. Quando você perdoa, a paz volta a reinar, a alegria volta a reinar. Eu estava dizendo, eu já fui rezar em casas de família, onde as crianças não dormiam há mais de semanas. E o problema não estava com as crianças, o problema estava com o casal. A gente põe o casal frente a frente, faz um pedir perdão para o outro, faz se beijarem, faz tal, a criança dorme tranquilamente. Então, que nesta noite você seja inteligente. O perdão é ser inteligente. Seja inteligente. Peça perdão se você precisa. Libera perdão se você precisa. Lógico, a pregação aqui é para família, é para casais. Mas esse perdão se estende para amigos, patrões, namorados, coordenadores, padres, comunidades, professores, chefes. Eu não sei. Talvez ao finalizar essa pregação tem gente que vai ter que pegar o celular e vai ficar até meia-noite aí ligando para um e para outro. Porque senão nem o Google vai conseguir te ajudar. Mas você precisa dar os passos concretos. Perdoar é decisão. A sua casa, ela é um ninho de amor. E a sua casa é local de perdão. Perdoa, seja inteligente. E receba das graças, e receba das mãos de Deus, graças, bênçãos, vitórias e uma vida abundante. Talvez o que você tanto precisa está no perdão que você não dá. Talvez a vitória, o milagre, a abundância que você precisa está na falta de perdão que você não libera. Libera. Seja inteligente. Eu espero que você tenha entendido a pregação. Eu procurei brincar um pouco, desculpa, mas é porque ele é um tema pesado para dar, ele é um tema chato, complicado. Então eu fui brincando para que ficasse mais leve, mas eu espero que você tenha entendido. O perdão, ele é importante, se quer para amigos, quanto mais para a casa. Não tem como Deus abençoar a sua casa. Eu quase que arrisco dizer, olha o que eu vou dizer agora. Se a gente não perdoar, a gente poderia parar as lives por aqui mesmo. Não adianta a gente seguir nas lives se a gente não perdoar.
tudo que nós vamos fazer domingo, a entronização das estampas, a bênção do sacerdote, consagrando a sua casa, a sua família aos sagrados corações. Mas se não houver perdão, nós vamos ficar apenas em mais um ato. Então eu peço a Deus, peço mesmo, é uma oração que eu faço do fundo do meu coração, para que você repasse a sua vida hoje. Se você tem que pedir perdão, peça. Se tem que dar perdão, perdoe, para que as graças de Deus cheguem até a sua casa, até a sua vida, até a sua família. E eu creio que em nome de Jesus, você ainda testemunhará as vitórias que você alcançou a partir do perdão concedido.